verso 12. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso de número 12. Eu vou ser bem sucinto nas palavras. Tenho certeza que você quer ter aquele almoço abençoado de Páscoa, né? Você vai convidar alguém para almoçar na sua casa hoje. Pode convidar o pastor Oséias, estamos aceitando convites. Tá bem, Oswaldo? Você ficou mais novo, Oswaldo? O que aconteceu, Oswaldo? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12, na versão Nova Almeida atualizada, tá? Nova Almeida atualizada. Eu tô vendo que tá na King James fiel aí. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunhos contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, guarda muito bem essa palavra, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Repita comigo assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia de todos os que dormem. Pai, fala conosco através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu li esse texto e talvez uma pessoa falou assim: compreendi, pastor, entendi tudo o que o senhor leu. Mas talvez eu li esse texto e alguém disse assim: pastor, desculpa aí, não entendi nada. Então deixa eu contextualizar. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, que ficou conhecida como a igreja aos Coríntios. Uma igreja, ao mesmo tempo que buscava os dons espirituais, era uma igreja meio confusa. A igreja de Coríntios, ela era uma igreja espiritual, imatura, ativa, mas confusa. E nós temos que tomar muito cuidado como igreja com o que a gente ouve. Com o advento das redes sociais, a gente tem que entender muito bem quem nós somos em Cristo. Hoje eu tenho total ciência, meu irmão, que eu não sou o único pregador que você ouve a palavra. Você ouve o pastor Oséias aqui domingo de manhã, mas se você quiser agora à tarde, você vai ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes. Você vai ouvir o Cláudio Duarte, você vai ouvir o Silas Malafaia, porque está tudo ali no YouTube, você tem acesso a todo mundo. E assim como nós temos acesso a homens de Deus que pregam a palavra com seriedade, também chega para nós um bando de doido, um bando de louco,
ensinando um monte de heresia e besteira. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você tem que saber quem você ouve. Um professor amigo meu, durante um tempo, ele frequentava a igreja quadrangular, e depois de um tempo ele começou a ficar meio bitolado, ele começou a ouvir uns caras na internet. A primeira coisa que ele fez foi deixar a barba dele ficar igual a do Bin Laden. Não estou dizendo que é errado ter a barba do Bin Laden não, viu? Depois ele começou a guardar o sábado. Depois ele começou a vestir uns mantos, igual as da peça de teatro aqui ontem. Eu lembro que a esposa dele ligou para mim, sabia que eu era amigo dele na escola, falou: o senhor é o professor Osés? Eu falei: sou eu. O senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Por favor, socorre meu marido, ele está endoidando. Eu falei: como assim ele está endoidando? Ele está acreditando em umas coisas aí, ouviu umas heresias, uma seita, agora está no... Meu irmão, ele endoidou. Imagina esses caras doidos aí. E esses dias eu encontrei ele de novo, aí ele estava já recuperado, fez a barba, estava arrumadinho. Eu falei para ele: e aí, o que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu andei meio perdido um tempo aí, viu? Eu andei ouvindo uns caras na internet, cara, eu quase endoidei. Ah, é? E aí, o que aconteceu? Não, graças a Deus eu voltei à normalidade. Falei: ainda bem que deu tempo, né? Porque tem uns que não voltam. Você já conheceu uns que ficam, né? Meio xarope? Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem tudo a ver com o que está escrito nesse texto. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Começou a surgir algumas pessoas dizendo que não existia a ressurreição. Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver que tem os fariseus, os saduceus, os herodianos. E os saduceus, eles não acreditavam em demônios, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição. Então, provavelmente, alguns saduceus, vendo a vida de Cristo, se converteram ao Evangelho, aceitaram Jesus, mas trouxeram junto a sua bagagem de cultura. Já viu pessoas que vêm para a igreja e querem que a igreja se adapte a ela? Ela não quer viver a visão da igreja que ela está chegando. Ela quer que a igreja mude toda a visão para ela se sentir bem. Então assim, você está na Assembleia de Deus Gerando Vidas. Aqui a gente não canta hino da harpa. A gente pode cantar, não é proibido, mas a gente pode cantar. Mas aí a pessoa vem: não, tem que cantar hino da harpa. Não, não tem que cantar hino da harpa. Não é a nossa visão. E é mais ou menos isso. Esse pessoal chegou, aceitaram a Jesus, e qual que é o centro da pregação do Evangelho? Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas muitos desses homens não acreditavam na ressurreição. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a fazer uma mistura. Não acontece hoje em dia não, né? É só naquela época que acontece, né? Então eles começam a misturar: não, Jesus é o Filho de Deus, não, Jesus veio, Jesus morreu pelo nosso pecado, Jesus... Aí quando chega na parte central do Evangelho, que é Jesus ressuscitou, não, peraí, Jesus não ressuscitou, ressurreição não existe. E aí eles vão começar a explicar, e você sabe, quando a pessoa quer explicar algo, ela gosta de dar uma volta gigante para explicar aquilo que ela acha que ela acredita. Então o apóstolo Paulo ele tem que escrever esse texto e dizer assim: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição. Ué, se a gente prega que Cristo ressuscitou, como vocês podem falar que não tem ressurreição? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Quem está entendendo? E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é vazia. É isso que Paulo está dizendo. Então, e nós somos falso testemunho. E Paulo diz assim: e tem mais, além da nossa fé ser vazia, eu sou uma falsa testemunha, porque eu prego que Cristo ressuscitou. E ele diz mais ainda: e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Não tem utilidade, porque o centro da fé cristã é a ressurreição de Cristo.
Ele ainda diz mais: e se Cristo não ressuscitou, vou falar na minha linguagem, coitado de quem morreu em Cristo. Porque a gente prega que quem morreu em Cristo vai ressuscitar, então se Cristo não ressuscitou, quem morreu em Cristo se lascou. E Paulo começa a dizer: não faz sentido. O que vocês estão ensinando não faz sentido. Vocês são uma igreja cheia, era uma igreja cheia. Vocês são uma igreja avivada, mas vocês ainda são imaturos. E desculpa, meu irmão, você tem que saber muito bem quem você está ouvindo. Você tem que saber muito bem qual é o programa evangélico que você assiste. Você tem que saber muito bem quem é o pregador que está pregando, o que ele acredita, o que ele fala. Porque senão daqui a pouco você está cheio de tanta coisa e você acaba esquecendo o princípio do evangelho. Eu lembro que quando eu era pequeno, os pregadores subiam no altar e falavam assim: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Era isso. Não tem segredo, não tem enrolação. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Hoje em dia a igreja, ela quer falar que Jesus é coach, ela quer falar que Jesus é empresário, ela quer falar que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e a gente acaba esquecendo de falar o simples. O que é o simples? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós estamos celebrando aqui nessa manhã. O Filho de Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós como unigênito de Deus. E em João capítulo 1 verso 12 vai dizer: e todos aqueles que creram se tornaram filhos de Deus. É isso. Essa é a nossa esperança. Mas tem uma realidade silenciosa acontecendo dentro das igrejas. Tem gente vivendo por fora e vazia por dentro. Tem gente que está funcionando por fora, mas está cansada por dentro. Ela segue a rotina, mas ela está perdendo o sentido da rotina do que ela está seguindo. E eu vou te dizer, esse problema não é falta de atividade, não é falta de objetos materiais, é falta de vida, é falta de ressurreição dentro de nós. A Bíblia vai chamar isso de morte espiritual. Existem pessoas que estão mortas espirituais, e hoje é domingo de ressurreição, e eu quero declarar que aonde a morte espiritual possa chegar a ressurreição em nossas vidas. Não é ausência de movimento, você continua se movimentando, é ausência de vida verdadeira aqui dentro. Às vezes nós somos ativistas religiosos. O que é um ativista religioso? Ele está na igreja, ele frequenta a igreja. E isso aqui não é desculpa para você que não vem e não frequenta, viu? Você que está frequentando pouca igreja, põe sua barba de molho. Porque igreja só é igreja quando o corpo se reúne. Ah, eu sou igreja, vivo igreja lá em casa. Não, em casa você é membro. Você só é igreja quando se reúne. Mas dito isso, tem gente também que vai para o lado contrário. Ele vive as atividades da igreja, mas ele não vive o centro do evangelho, que é a ressurreição de Cristo. E se Jesus ressuscitou, dentro de mim também tem que haver ressurreição. Billy Graham dizia assim: a ressurreição é a prova de que Jesus diz quem ele é. Se Cristo não ressuscitou, Luciano, nada faz sentido. Mas se ele ressuscitou, tudo faz sentido. Como eu estava dizendo, sem ressurreição a fé não se sustenta. No 14 Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que nós temos, vazia, sem valor. Mas ele está dizendo: Cristo ressuscitou. Então faz sentido, querido. E isso confronta o nosso tempo, porque nós estamos vivendo um cristianismo em que as pessoas estão perdendo a convicção de que Cristo ressuscitou. Eu não vim aqui inventar roda, Jaine.
É esse o nosso fundamento. Cristo ressuscitou. E se a gente não tiver essa convicção, é o que o texto diz: nós vamos ser os mais infelizes dos homens. Porque nós estamos vindo na igreja para Deus nos dar um carro, nós estamos vindo na igreja para Ele dar um casamento, para Ele dar um namoro, para Ele abrir uma porta de emprego, para Ele ajudar eu a pagar minhas contas. E deixa eu falar, tudo isso Ele faz, mas nós temos que ser igreja, porque Jesus Cristo ressuscitou e Ele vai buscar a igreja. Você pode ter parado de acreditar, mas eu continuo crendo. Chegará o dia que a trombeta soará e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão. Presta atenção aqui. E se nós estivermos vivos, seremos elevados aos céus e lá estaremos eternamente. Aplauda Jesus. O Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho não é motivação, o Evangelho não é sentimento, o Evangelho é um fato. Jesus ressuscitou. E Paulo está dizendo, e se Ele ressuscitou, a nossa fé não é vazia, a nossa fé é vigorosa. Paulo está dizendo, sem ressurreição não tem perdão de pecado, mas com ressurreição tem perdão e tem transformação de vida. Nós estamos cercados aqui dentro dessa igreja de pessoas que não precisaram de casa de recuperação para ser liberto de droga. Nós temos casais aqui que não precisou de terapia de casais para restaurar casamento. Nós temos pessoas aqui que não precisou fazer o tratamento do câncer para ser curado do câncer, porque Jesus entrou e aquilo que o homem não faz, Ele faz, porque a ressurreição chegou junto. E não é só a ressurreição de Cristo, como eu estou dizendo, ao terceiro dia, mas é quando Ele ressuscita áreas na nossa vida. Se você puder, é só essa vez que eu vou falar. Fala ao seu irmão, Jesus ressuscita a alegria. Ele vai ressuscitar alegria, Ele vai ressuscitar sonhos, Ele vai ressuscitar propósito de vida. Eu estou andando meio sem propósito, estava andando meio sem propósito, porque a ressurreição chegou. Ele renova. Sem ressurreição, como eles ensinavam, não tem esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita só nessa vida, como é triste. Preste atenção aqui, vou para o final. Eu acredito piamente que Jesus prospera. A Bíblia diz que riqueza é dom de Deus. Mas Johnny, quando nós nos reunimos como igreja só para buscar bens materiais, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes. Porque a Bíblia sabe. Eu posso ser bem sincero. Para Jesus, para Deus, dinheiro não é nada. No céu a rua é de ouro. O mar é de cristal. Os muros são de jaspe. As portas são de pérola. Não tem riqueza que impressione Deus. Então Ele prospera mesmo, e eu tenho orado, e entenda bem, você está numa igreja que o pastor ora para Deus te prosperar. Mas prosperidade não é só dinheiro. Chegar numa casa que tem paz, chegar numa casa em que a esposa honra o marido honra a esposa, os filhos honram seus pais, chegar numa casa em que você tem prazer de entrar e ficar nessa casa, isso não tem preço. Isso ninguém compra. Eu até falei uma vez aqui um tempo atrás, a gente pode comprar uma casa, mas a gente não compra um lar. Tem muita gente comprando casa, mas lar, entende essa palavra, lar, o dinheiro não compra. O lar só é estabelecido quando Jesus é o centro.
Tem gente que está vivendo sem perspectiva, sem esperança, sobrevivendo, mas a ressurreição muda tudo, porque a ressurreição garante que a história não termina. Quem perde a esperança, perde o sentido da vida. Mas quem se abre para Jesus, recebe restauração. E hoje, como é um culto diferente, eu quero, através do grupo de coreografia da nossa igreja, mostrar o que Jesus é capaz de fazer com uma vida. Essas jovens vão se apresentar e depois eu vou continuar o sermão. Olha, hoje está bem diferente, hein? Vai ter apresentação no meio do sermão. E eu vou contextualizar para que vocês saibam. Elas vão, através da arte e da dança. Pode tirar aqui, Lu, por favor. Vocês vão vir aqui em cima? Não? Vai ser embaixo? Contar um pouco, é a passagem do filho pródigo, não é? Esse filho, presta atenção, você conhece. Ele achou que podia viver longe do pai. E talvez você está aqui nessa manhã e você acha que você pode viver longe de Deus. Talvez você está afastado. Você não está frequentando a igreja. Você não está frequentando a casa do Senhor. Você deixou a casa do pai. O filho pediu dinheiro, porque o filho queria viver só pensando nas coisas dessa vida. E se nós pensamos nas coisas só dessa vida, nós somos os mais infelizes. Você conhece a história do filho pródigo. Ele teve que retornar. E talvez hoje é a tua história. É amanhã de você retornar. Pastor, mas eu já sou crente. Mas às vezes a fé morreu. E é amanhã de retornar. Então eu quero pedir a ajuda dessas meninas para ajudar o pastor a pregar. Eu gostaria que apagasse as luzes. Pode se preparar aqui, elas vão soltar um hino. Pode vir aqui. E esse hino faz parte do sermão. Faz parte da pregação da palavra. Mostrando a vida de um jovem que morreu espiritualmente, mas que depois ele decidiu viver novamente. Sem ressurreição, nada faz sentido. Fala assim, irmão, sem ressurreição, nada faz sentido. Glória a Deus. Pode liberar, por favor. De casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho, e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu
será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo, hoje sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia movida pela presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu amigo, a todos disse: Pai, meu filho volta, meu filho Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Glória a Deus. Amém? Pode subir aqui os meninos. É isso, gente. Às vezes nós ficamos distantes. Tem uma parte desse hino que mexe muito comigo quando eu ouço que, quando eu saí dos portões, ele está falando do portão da casa do pai dele. Eu achei que eu estava bem, que eu tinha coroa, que eu tinha tudo. O diabo só mostra a parte positiva, ele não mostra o outro lado da moeda. O sermão foi pregado, o sermão foi dançado. E eu quero terminar, prepara os sucos de uva, traz aqui para mim, por favor. Nós vamos entregar para você agora um suco de uva, não é ceia, tá bom? Tô deixando bem claro, a ceia é domingo que vem. Esse suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus. Tem algo que simboliza, traz um aqui para mim, irmã Lucione. Tem algo que simboliza mais o sangue de Cristo. Fica aqui na frente, depois eu libero para vocês entregarem. Venha, fica aqui na frente, vocês. Se a gente soubesse a simbologia que tem esse suco de uva, pode ficar aqui na frente, daqui a pouco eu libero para vocês entregarem. É um suco de uva, mas ele tem uma simbologia, que é o sangue de Cristo. E foi o que eu preguei aqui. Esse sangue escorreu pela cruz. Esse sangue tocou na terra. O que eu vou falar aqui, eu acredito, não está na Bíblia, é uma coisa minha, tá? Eu acredito, você não precisa acreditar. Mas quando eu até vejo imagens de filme, o sangue escorrendo na cruz, e tem uma hora que ele toca na terra, pastor Isaías.
sangue de Jesus tocando na terra. Ali eu vejo como que a terra fosse purificada. Quando o sangue de Jesus toca na terra, ele purifica todo mundo. Se Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, fizeram com que o pecado entrasse no mundo, quando o sangue de Jesus toca naquela terra, ele está dizendo: agora a morte não tem mais poder, e todo aquele que crê em mim e confessar o meu nome será salvo. Eu não sei o que você vai fazer com isso aqui. Você pode levar para sua casa, não é para você beber agora, é só um símbolo, tá? Não tem nada místico aqui, poderoso não. Isso aqui é só para a gente lembrar quem nós somos, em que nós acreditamos. Se você quiser levar para sua casa e hoje ainda à noite falar: gente, vamos tomar junto esse suco de uva e lembrar que a gente não vai para a igreja só por coisas financeiras. Vamos lembrar que a gente serve Jesus porque Ele morreu e ressuscitou. Faz uma oração e toma lá com a sua família. Ah, pastor, eu quero guardar, eu quero deixar guardadinho lá na minha estante. Tá, isso aqui tem validade, então se deixar na sua estante, você não toma depois, pelo amor de Deus, tá? Você vai guardar e vai deixar na sua estante. Depois toma, aí passa mal, fala que o pastor deu... Quanto que é a validade aí, meu irmão? Deixa eu ver aqui, ó, traz aqui, que aqui tem a validade, aqui do lado, ó. Até 25 de maio. Quer deixar na sua estante? Até 25 de maio você toma, pelo amor de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. E enquanto eu vou fazer uma oração, enquanto as irmãs forem entregar, é um para cada, tá? É um para cada, não vai meter na mão e pegando 5, 6 não, pelo amor de Deus. Se sobrar, a gente entrega mais. O Johnny vai louvar o Senhor com um hino muito interessante. Agora a fé não se explica, né? Às vezes tem irmão que vai pegar isso aqui e vai falar: pastor, meu marido está precisando do sangue de Cristo. Vai tacar nele à noite lá na cabeça dele. As mulheres são meio... Elas têm umas coisas que a gente não acredita, né? Joga no arroz, joga no feijão. É umas coisas que só o sangue de Jesus. Mas fé não se explica, fé se vive. Eu já contei aqui a história: o irmão que teve o carro roubado, a gente estava fazendo a campanha das águas, ele colocou a chave dentro da água e acharam o carro dele. Fé não se explica, fé se vive. Mas eu quero deixar claro que isso aqui não é nada místico não. É apenas para a gente lembrar que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se Ele ressuscitou, tudo faz sentido. Pai, neste momento nós vamos entregar esse pequeno copo com suco de uva. Enquanto o mundo, de uma certa forma, comemora com chocolate, com coelhinhos, a Páscoa é a libertação. Primeiramente no Antigo Testamento, a libertação do Egito. E no Novo Testamento, a libertação da morte e do pecado. Eu louvo a Deus, porque cada ano que passa, a igreja brasileira está comemorando cada vez mais a Páscoa de Cristo e não a Páscoa do comércio. E quando essa pessoa receber este cálice, que o Senhor dê a direção de como ela vai fazer. Se ela vai beber em casa com a família, se ela vai deixar na empresa dela, como um símbolo do Senhor naquele lugar. Que o teu Espírito Santo ministre o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? De forma muito tranquila, você pode ficar em pé, porque nós vamos louvar. Enquanto a gente louva, as irmãs vão entregando. E se precisar, os outros